Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando no Evangelho de João e estamos vendo a respeito dos milagres, dos sinais e prodígios que demonstram a todos aqueles que creem em Jesus, que Ele realmente é o Filho de Deus. Então, estamos vendo a respeito da sua divindade. João capítulo 6, versículos 16 a 21 nos dizem assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para aonde ia. Dentre os propósitos de Cristo em seu ministério, estava o treinamento dos seus discípulos. E isso acontecia através da criação de oportunidades que gerassem experiências de fé. E é isso que nós vamos refletir, considerando inclusive como é importante que reconheçamos a nossa fragilidade diante do poder de Deus, que não encontra qualquer limite ou barreira para se manifestar. Os sinais selecionados aqui por João, que nós estamos vendo, nesse se destaca como mais uma contundente demonstração de sua divindade. Jesus, andando sobre as águas, mostra o seu poder como Criador, com um absoluto controle sobre todas as coisas, incluindo a criação e seus fenômenos, como uma tempestade em alto mar. Por isso, queridos, podemos ter segurança nele, em meio aos maiores perigos que possamos correr ou que possam acontecer em nossas vidas. Aqui, na cronologia então dos fatos, o mar se levantou. Essa é a narrativa de João, também de Mateus e também de Marcos. Então nós entendemos que a travessia do mar da Galileia foi iniciada na tarde, no mesmo dia da primeira multiplicação dos pães, como nós vimos no nosso devocional anterior. Então, de Tiberíades, Jesus ordenou aos seus discípulos que navegassem para o outro lado do lago em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. A travessia demandava um tempo considerável, principalmente pelas condições primitivas das embarcações daquele tempo. Naquela tarde e à noite, os discípulos já haviam navegado uns 25 ou 30 estádios, como diz o versículo 19, ou seja, 4 ou 5 quilômetros. Com ventos contrários, isso representava então longas horas. Quando Jesus então vai ao encontro dos discípulos, já havia passado das 3 da manhã. Mateus, ele registra que era a 4ª vigília da noite, portanto, já estava no mar há aproximadamente 12 horas. As ondas eram impetuosas. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram totalmente impotentes. Assim como nós, muitas vezes, estamos vivendo situações que nos tornam ou nos dão a sensação de como somos impotentes. O Mar da Galileia, por sua grande extensão, mais ou menos uns 20 quilômetros, com ventos inesperados, sujeitava então os navegantes a fortes tempestades. No caso dos discípulos, João conta que um grande vento assoprava. Conforme Mateus, o barco estava açoitado pelas ondas.
E foi nessa pavorosa, né? Esse pavor que tomou conta dos discípulos, que Jesus então aparece andando sobre o mar. O Mestre aqui se revela como soberano, que mesmo diante de qualquer tempestade jamais perde o controle da situação a ponto de andar sobre as águas. O quadro é justamente esse. Do ponto de vista físico e humano, havia uma tragédia iminente. A instabilidade era reinante. Do ponto de vista divino, contudo, havia plena segurança e estabilidade. Jesus apareceu, soberano, andando sobre as águas. Um fantasma? A relevância desse sinal também se vê na reação dos discípulos quando eles veem Jesus. Em Marcos, eles pensaram, está registrado que eles pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. É de se imaginar que os discípulos não cogitassem que Jesus fosse tão poderoso a ponto de andar sobre as águas, mesmo sendo autor de milagres que eles próprios já haviam testemunhado. Como poderia não ser afetado pela impetuosidade dessas ondas com qualquer força da natureza? Eles ainda não tinham uma compreensão exata, apesar de todas as demonstrações da divindade e do poder de Jesus. É de se imaginar também qual seria a origem da crença que expressaram e imaginarem que seria um fantasma? Isso não tinha relação alguma com toda a revelação das Escrituras que estava disponível aos judeus. Precisamos ter cuidado com todo tipo de crendice. Nossa compreensão nas realidades espirituais deve estar sempre baseada em uma única fonte, que é segura, que é a própria palavra de Deus. Pense nisso. Mesmo fazendo a vontade de Deus, somos sujeitos a enfrentar crises e dificuldades em nossa vida. O ponto mais importante é entendermos que mesmo dentro da nossa fragilidade humana, o Senhor tem todo o poder, a autoridade para mudar circunstâncias. Então, nós precisamos entender que este quinto sinal da divindade de Jesus, este milagre que nós estamos aqui meditando, ele pode descrever que mesmo em meio a dificuldades que são criadas pela natureza ou pelo nosso próprio contexto, nós podemos ter confiança de que o Senhor Jesus, quando Ele está presente em nossa vida, Ele pode mudar qualquer circunstância. E nós precisamos entender quando Jesus diz assim: sou eu, não temais. Porque Ele está conosco. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Quando esses discípulos assustados e com medo pensaram estar diante de um fantasma, Jesus logo se identifica: sou eu, não tenham medo. João relata esse momento em que o receberam no barco. Então é muito importante nós entendermos que Jesus, ele acalma qualquer tempestade. Sentiram o medo, pensaram que iriam afundar. Clamaram por Jesus, que logo estende a sua mão poderosa, como fez com Pedro, e o segura, e o leva seguro novamente. Medo e dúvida, os discípulos, eles tiveram, assim como nós também temos muitas vezes em algumas circunstâncias em nossa vida. O que não podemos fazer é duvidar da identidade, da autoridade e do poder que o Senhor tem, até mesmo para vencer a nossa incredulidade. Nós podemos aprender com isso. O que podemos aprender com isso? Que o reconhecimento da nossa fragilidade sempre encontrará conforto em Deus. Ele é o nosso socorro, bem presente nos momentos de angústia, de medo, de pavor. O que não podemos fazer é duvidar da sua palavra,
como fez Pedro. As Escrituras e a história nos mostram exemplos de pessoas que exigiram provas da existência de Deus e do seu poder, não como um fruto da sua necessidade de conhecê-lo, mas muitas vezes como a expressão da resistente incredulidade e orgulho. Então, nós precisamos olhar o que está escrito na Palavra de Deus e ouvirmos essa voz divina, essa presença dizendo sempre para nós nos nossos momentos de dificuldade: não tenham medo. Ele fala: então eles de boa mente receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Aqui está uma passagem bonita, né, para esse tempo. E de boa mente quer dizer, a mente deles, quando viram Jesus, ouviram Jesus, se acalmou. Então, nós também precisamos, mesmo que estejamos ansiosos, preocupados, muitas vezes com medo, precisamos confiar em Jesus em todo o tempo, na bonança e na tempestade. A nossa fé nele não pode ser alterada por qualquer tipo de circunstância. Podemos viver firmados no que vemos. Não podemos viver firmados no que vemos ou sentimos, mas sim naquilo que Deus tem trazido sobre as nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Então, podemos enfrentar, sim, grandes tempestades, mas precisamos conservar a nossa fé e a nossa confiança no nosso Senhor. Fé e confiança, é isso que nós podemos aprender nesses momentos de vida que nós somos desafiados por altas ondas, muitas vezes de incredulidade, de incompreensão. Nós podemos crer e confiar no Senhor. Pode ter certeza que os discípulos saíram dessa experiência mais maduros e fortalecidos na sua fé. E você, como tem enfrentado as ondas e as tempestades da sua vida? Olhe para Jesus. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. E que o Senhor possa vencer a incredulidade dos nossos corações. Não temos que temer. Precisamos ter fé em Jesus e confiar nele. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!